Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 2 de agosto. Título: Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse é o texto base, Gálatas 6, verso 7. Foi um prazer ficar diante de minha preciosa congregação russa muitas vezes ao longo dos anos e dizer com ousadia: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Esse princípio é tão verdadeiro que Paulo começa nos dizendo para não questionar a sua validade. Ele diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. A palavra enganeis provém do grego planal, que significa desviar-se, vagar, cambalear, ser tirado do cursor ou ser afetado pela influência externa de alguém e conduzido para a direção errada. A palavra planal costuma ser usada no Novo Testamento para descrever a atividade de falsos mestres que propositadamente levam as pessoas da liberdade a um ensino que as coloca em algum tipo de escravidão espiritual. Quando Paulo escreveu esse versículo, a linguagem usada por ele foi um mandamento aliado a uma proibição muito forte. Isso significa que ele estava proibindo seus leitores de participarem de algo que parecia já ter sido iniciado. Em função dele ter falado de forma tão proibitiva, seu discurso poderia ser corretamente traduzido como: parem de ser enganados. Ele estava repreendendo uma fraqueza que já estava se desenvolvendo entre os Gálatas e que ele queria fazer cessar. Será que os falsos mestres estavam tentando dizer aos Gálatas que a lei da semeadura realmente não funcionava? É o que parece. Nós também vivemos em um tempo em que a lei da semeadura é desafiada por aqueles que não aceitam a sua verdade. Muitos zombam daqueles que creem que Deus multiplicará sua semente financeira e a fará voltar para eles. Alguns até tentam usar sua influência para persuadir pessoas a abandonarem a crença em tal doutrina. Infelizmente, às vezes pessoas inexperientes e instáveis na palavra são apanhadas no meio dessa guerra de palavras. Uma dúvida semeada aqui e ali faz questionar a validade da aplicação da lei da semeadura às finanças. No fim, muitos desses novos crentes abrem mão dessa promessa e se afastam. Porém, um dia os enganadores que se posicionam descaradamente contra a promessa de Deus responderão por seus atos. Paulo se mantém firme em relação ao princípio de semear e colher, e faz com que sua voz seja ouvida ao afirmar: de Deus não se zomba. A palavra zomba provém da palavra grega mukteridizo, que significa torcer o nariz para alguém como se estivesse zombando ou rindo dessa pessoa. A ideia é de alguém que com arrogância diz: ora, certamente você não acredita nesse princípio estúpido de semear e colher. Como você pode ser tão burro a ponto de acreditar que Deus multiplicará o que você semear? Um notável estudioso comentou que esse tipo de atitude costuma vir de uma pessoa que teve uma experiência amarga quando tentou aplicar a lei da semeadura às suas finanças. Por algum motivo, ele não obteve os resultados que esperava. Então, agora age como se esse princípio não fosse verdadeiro ou aplicável a alguém. Assim, ele torce o nariz contra a lei de Deus, desafiando a sua validade e afirmando que nem tudo que um homem semeia é o que ele colhe. Paulo não quer que esse negativismo e incredulidade penetrem no pensamento da igreja da Galácia. Então, fala alto, firme e proibitivamente, ordenando que os crentes da Galácia se dissociem de qualquer um que se atreva a torcer o nariz contra a lei da semeadura. Então, Paulo declara com firmeza aquilo que ele crê. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
A palavra semear significa espeiro, que se refere a qualquer semente que é semeada. Perceba a ênfase em qualquer semente que é semeada. Isso nos alerta imediatamente para o fato de que essa lei não é aplicável apenas às finanças, mas a qualquer coisa na vida. Ela se aplica ao amor, ao trabalho, ao tempo, à paciência, à bondade, ao perdão, à amargura, ao egoísmo e, obviamente, ao dinheiro. Todos esses mencionados são potenciais sementes que semeamos. Em algumas traduções da Bíblia, a palavra aquilo aparece como o que quer que em grego é a palavra ean, ampliando ainda mais a definição de semear. Essa palavra ean literalmente escancara a porta por significar o que quer que seja, qualquer coisa ou independentemente do que o homem semear. Novamente, Paulo nos informa que essa é uma lei de Deus que se aplica a todas as esferas da vida, sem exceção. É simplesmente um fato. O que quer que você semear, independente do que for, você colherá. O tempo grego não indica uma única semeadura. Em vez disso, retrata uma pessoa que semeia de forma contínua e habitual. Portanto, poderia ser traduzido como o que quer que um homem semear, semear, semear e continuar habitualmente semeando, semeando e semeando. Em outras palavras, isso descreve uma semeadura constante, regular e perpétua. E se você semear essa semente de maneira regular e fiel, a promessa de Deus é que você colherá os frutos. A palavra que significa colherá está no mesmo tempo grego, o que significa que pode ser traduzida como você colherá, colherá e continuará a colher, colher e colher habitualmente. A razão de a maioria das pessoas se afastar, revoltada e zombando dessa promessa é nunca realmente a terem posto à prova. Elas semearam uma vez e esperaram uma colheita. Quando nada aconteceu, abandonaram tudo e disseram que não funcionou. Porém, as que continuam a semear habitualmente como forma de vida são aquelas que, com o tempo, colherão continuamente quando as múltiplas bênçãos de Deus começarem a ser derramadas em suas vidas. A medida de uma semeadura determina a medida de sua colheita. Semeie pouco e você colherá pouco. Semeie muito e você colherá muito. Semeie inconstantemente e você colherá inconstantemente. Semeie regularmente e você colherá regularmente. Gálatas 6, verso 7, poderia ser traduzido assim: parem de deixar as pessoas desviarem vocês da verdade. Vocês podem tentar torcer o nariz para a lei de Deus, mas isso não mudará a lei. Permanece verdadeiro que o que quer que vocês semeiem de forma regular e habitual, independente do que seja, isso é exatamente o que vocês colherão de forma regular e habitual. Depois, em Gálatas 6, verso 9, Paulo dedica apenas um momento a incentivar aqueles de nós que esperam por nossas colheitas. Ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Perceba que Paulo menciona a seu tempo. Mesmo hoje, as épocas de colheita ocorrem em diferentes momentos, conforme as diferentes regiões, dependendo da temperatura, da altitude e do clima de cada região. Por exemplo, em um distrito de baixa altitude de Israel, a colheita pode estar a todo vapor, enquanto nos distritos situados em altitudes maiores ainda faltam semanas ou até mesmo um mês inteiro para sua época de colheita. Esse princípio é válido também em todas as outras esferas.
Por exemplo, se a semente que você está semeando é semente financeira, lembre-se de cobri-la com oração quando ela sai de sua carteira e entrar no reino de Deus. Ore para que o Espírito Santo crie uma atmosfera certa ou um clima certo para que a semente forme raízes e cresça. E se demorar algum tempo para a colheita chegar a você, lembre-se de que nenhum lavrador planta sementes em um dia e espera colher todo um campo de trigo ou milho no dia seguinte. Leva tempo para as sementes crescerem naturalmente. Do mesmo modo, pode ser necessário tempo para a semente que você semeou amadurecer espiritualmente, a fim de poder voltar à sua vida como uma bênção multiplicada. Enquanto isso, não se canse de fazer o bem. Isso simplesmente significa continuar, não parar o que você está fazendo. Ser regular, ser consistente, ser fiel ou estar fazendo o bem. Na semeadura de sua semente, a última coisa que você deve fazer é desfalecer. Essa palavra desfalecermos provém da palavra grega ekluo, que significa afrouxar, relaxar, desmaiar e perder tudo. O diabo dirá: isso não funciona. Você já tentou durante tempo suficiente. Não fará mal você deixar de dar. Afrouxe um pouco, relaxe em relação a dar tanto. Porém, segundo Gálatas 6:9, e a palavra grega elou, se você afrouxar e relaxar em sua doação, acabará desfalecendo. Ou seja, você deixará totalmente de dar. E se você fizer isso, perderá tudo. Por isso, nunca deixe o diabo ou qualquer outra pessoa convencê-lo a deixar de semear sementes financeiras no reino de Deus. Como disse anteriormente, a semeadura se aplica a todas as áreas da vida. Se você, de forma constante e habitual, semear amor, colherá amor. Semear paciência, colherá paciência. Semear bondade, colherá bondade. Semear perdão, colherá perdão. Semear dinheiro, colherá dinheiro. Semear amargura, colherá amargura. Semear contenda, colherá contenda. Amigo, quer você goste ou não, é assim mesmo que acontece. Essa é a lei de Deus e não há coisa alguma que você possa fazer para mudá-la. Então, em vez de desafiar o sistema e perder, você não pensa que é tempo de ser sábio e aderir ao programa? Se você irá colher o que semear, talvez deva descobrir o que deseja colher. Então, poderá começar a plantar esses mesmos tipos de sementes para garantir que obtenha a colheita dos seus sonhos. Minha oração para hoje: Senhor, quero ser um doador fiel e constante. Não quero ser inconstante na semeadura da minha semente financeira. Sei que essa é uma lei espiritual que sempre funciona e nunca mudará. Por isso, ajuda-me a renovar meu pensamento com a verdade dessa lei e entrar em conformidade com ela. Quero semear de forma habitual e colher de forma habitual. Ajuda-me a plantar as sementes certas no solo certo. Peço que tu forneças a temperatura, o clima e a atmosfera certos para fazer a minha colheita crescer. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que não semeio uma única vez. Semeio minha semente de forma contínua e habitual no reino de Deus. A palavra de Deus promete que tudo que um homem semear constantemente e continuar semeando habitualmente, também colherá constantemente e continuará colhendo habitualmente. Por ser um semeador habitual, serei um ceifador habitual. A medida de minha semeadura
determina a medida de minha colheita. Se eu semear pouco, colherei pouco. Se eu semear muito, colherei muito. Se eu semear inconstantemente, colherei inconstantemente. Se eu semear regularmente, colherei regularmente. Sabendo que isso é verdadeiro, escolho fazer de minha doação uma das coisas mais importantes e constantes que faço em minha vida. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você foi constante em sua doação ou foi inconstante na maneira de você dar seus dízimos e ofertas? Se você é abençoado de forma inconstante, pensa que o motivo é você semear de forma inconstante? De algum modo, é algo para você refletir. 2. Você dá fielmente um dízimo integral à obra do Senhor? Em caso afirmativo, pode louvar a Deus por essa vitória em sua vida. Por isso, irá abençoar o seu futuro. Se a sua resposta for não, por que você está sendo desobediente nessa área crucial de sua vida? 3. Em que outras áreas de sua vida você está colhendo a partir de sementes que você gostaria de nunca ter semeado? A medida de sua semeadura determina a medida de sua colheita. Semeie pouco e você colherá pouco. Semeie muito e você colherá muito. Semeie inconstantemente e você colherá inconstantemente. Semeie regularmente e você colherá regularmente. Sejamos abençoados na prática da palavra.